a pouco sobre qual protocolo que deve ser feito e como que ele deve ser feito. Mas o que o jejum pode trazer de benefício para a gente, tá? Isso é bastante estudado e principalmente o jejum de 16, 18 horas. Já foi muito estudado que ele pode trazer uma melhora da saúde do nosso intestino, então ele melhora a microbiota intestinal e a gente sabe hoje em dia que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Por exemplo, 90% da serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, né, do bem-estar, né, no geral, é produzido dentro do nosso intestino. Então, o nosso intestino hoje em dia ele é estudado como se fosse um cérebro. Então, a saúde intestinal, a gente tendo uma boa saúde intestinal, a gente vai ter diversos benefícios. Tanto nessa questão de bem-estar, controle do estresse, até controle de compulsão, desejo por alimentos, melhora da absorção dos nutrientes. Então, se você quer um emagrecimento, um ganho de massa muscular, o seu intestino tem que estar legal. Então, o jejum, ele ajuda muito na melhora da saúde do nosso intestino. Ele melhora o sono, ele ajuda num gene chamado clock, tá? Que está relacionado com a melhora do sono, então a gente consegue ter uma noite de sono de uma qualidade maior, com um sono mais profundo, consegue chegar muitas vezes naquele sono REM, que é o sono reparador, tá? Então ele também ajuda na qualidade do sono. Ele aumenta o tecido adiposo marrom, a gente tem o tecido branco, adiposo branco e tem o tecido adiposo marrom. Só interrompendo aqui, Camila, vou deixar salva, mas ela só fica por 24 horas, tá? Então, se não conseguir ver tudo hoje, vê até amanhã. E quem ficar até o final, vou falar sobre... No finalzinho da live, eu vou falar sobre as estratégias que a gente já pode iniciar. E vou dar um brinde e vou falar uma novidade, tá? Só parando aqui a pausa. Então, eu falei quais são os benefícios já estudados do jejum. Não sou eu, Renata, que estou falando, porque eu acordei e falei, o jejum é lindo, tá, gente? Eu defendo muito a alimentação em pequenos intervalos, mas depende do objetivo da pessoa. Por um atleta, por exemplo, eu não acho que é interessante fazer um jejum de alta performance, tá? Então, mas existem momentos do ano, ou da semana, ou do mês que a gente pode também trabalhar o jejum com eles, tá? Então, só falando, então aumenta o tecido adiposo marrom, que está relacionado com o aumento da taxa metabólica basal, aumenta a termogênese, então aumenta o nosso gasto calórico, isso já é estudado, reduz estresse oxidativo, tá? Reduz a produção de substâncias tóxicas dentro do nosso corpo e com isso diminui a inflamação do nosso organismo, então a gente consegue uma melhor comunicação, uma melhor resposta do nosso organismo como um todo. Reduz a pressão arterial, então aí para quem tem um aumento de pressão arterial, é hipertenso ou tem picos de pressão, isso aí também é bem bacana. Melhora a sensibilidade à insulina, a gente começa a conseguir produzir insulina com uma eficiência melhor e usar a insulina, o nosso organismo começa a conseguir usar a insulina de uma forma melhor também. Então, e aí, aumentando a sensibilidade à insulina, o nosso corpo conseguindo usar de uma forma melhor, né? A insulina, a gente consegue controlar o apetite e, consequentemente, diminuir peso. Isso aí os estudos já mostram. Aumenta também a produção de mitocôndrias, que está totalmente envolvido com o metabolismo com o nosso metabolismo de energia. Então, para praticantes de atividade física, atletas, ou para longevidade, quanto mais mitocôndria a gente tem, melhor o aspecto da nossa pele, melhor o nosso metabolismo. Então, pensando em performance, atividade física e longevidade, aumentar o número de mitocôndrias dentro do nosso corpo também é super interessante. Aumenta também a taxa metabólica basal, o gasto calórico. Então, o jejum também tem é capaz de fazer isso. Melhora da cognição, memória, aprendizado. O nosso cérebro ele se dá muito bem com o consumo com produção de energia através da gordura, e a ideia do jejum é a gente ensinar nosso corpo a produzir energia através da quebra dos ácidos graxos, tá? E pode melhorar, pode prevenir e tratar uma série de doenças que eu já citei. Diabetes, hipertensão, obesidade, certo? Então, esses são os principais benefícios do jejum, a gente começa a ensinar o nosso corpo a ter essa capacidade de usar a gordura como fonte de energia. É da noite para o dia que isso acontece? Não, porque a gente passou grande parte da nossa vida estimulando a insulina, comendo carboidrato, usando o carboidrato como única. Tem pessoas com mais de 20, 30, 40, 50 anos de idade que nunca devem ter utilizado a gordura como fonte de energia, porque
estão o tempo inteiro fazendo uma refeição, consumindo carboidratos de alto índice glicêmico, comendo até tarde da noite, tendo uma janela de jejum muito pequena. Então tem pessoas que nunca conseguiram utilizar a gordura como fonte de energia, tá? Então é uma coisa nova para o corpo. Então esse processo adaptativo ele existe. Então não é da noite para o dia que vocês vão acordar, oi, hoje eu vou fazer um jejum de 24 horas. Tem benefício? Tem. Oi, hoje eu vou fazer um jejum de 18 horas. Tem benefícios? Tem. Mas não se começa dessa forma, tá? E os estudos, gente, apontam todos esses benefícios que eu tô falando para vocês. Esses benefícios acontecem mais quando a gente faz esse jejum de 16 a 18 horas. Alguns benefícios já começam a acontecer fazendo 12 horas, principalmente aquelas pessoas que estão acostumadas a comer até tarde da noite ou ter uma janela de alimentação muito grande de 16 horas, 18 horas, tá? Só ficando em jejum às vezes 6, 8 horas da noite. Então, mas é possível ter algum benefício fazendo jejum de 12, mas os principais benefícios acontecem num jejum de 16 a 18 horas, ou seja, somente 6 a 8 horas se alimentando, certo? E alguns estudos também sugerem que quando a gente faz um jejum pulando o café da manhã, a gente termina de comer tarde da noite, sei lá, 10 da noite, 9 da noite, 11 da noite, e quer fazer um jejum de 12, 14, 16, 18 horas, e aí só vai se alimentar lá para 1 da tarde, meio-dia, 2 da tarde. Alguns estudos mostram que quando pula café da manhã, a gente acaba podendo ter um aumento da compulsão daquela fome noturna. Isso pode acontecer. Só que isso não é uma regra. Tem pessoas que fazem isso e não sentem a menor diferença nessa relação de aumento de compulsão ou da fome noturna, tá? Então isso é muito individual. Alguns estudos apontam isso, mas outros estudos apontam que ok, pular o café da manhã, só almoçar, lanchar e jantar, desde que esse jantar não seja tão tarde, não aconteça tão tarde. Então, teve um estudo recente que saiu que os participantes eles faziam 3 refeições ao dia, começavam a se alimentar às 6, 7 da manhã, praticavam atividade física nesse momento, depois eles faziam um almoço 11 da manhã e depois um jantar 2, 3 da tarde. Eu, particularmente, acho isso muito difícil, porque eu tenho uma rotina que acaba às vezes muito noturna, tá? Mas para quem dorme cedo, isso é uma estratégia que pode ser utilizada. Gente, isso se faz todo dia? Não é todo dia, eu vou explicar isso já já. Tá? Então isso é muito individual. Mas num geral, o que todos os estudos mostram é que comer até 7, 8 da noite traz benefício. Passando disso aí, não seria tão interessante assim, tá? E aí, vamos lá. Aí a gente tem aquela pergunta, eu posso fazer jejum? Será que é pra mim? Aí tudo, gente, como na nutrição, eu nunca respondo sim ou não. Eu sempre respondo depende. Depende da sua rotina, depende do seu objetivo, depende se você treina, depende das suas condições clínicas, depende se você tem alguma patologia, depende de tudo. Então vamos lá, se você tem alguma condição clínica, alguma patologia, você antes de tudo tem que falar sobre o jejum, que você escutou falar, que a sua nutricionista já falou, ou você ouviu uma pessoa falando, se isso cabe a você. Porque ele tem que levar em consideração a condição clínica que você tem, se você tem alguma doença, os medicamentos que vocês utilizam, tá? Então, isso é uma coisa a ser conversada. Grávidas também não são orientadas a fazer, a não ser que seja um jejum de 12 horas, tá? Mas, no geral, grávida é uma condição clínica específica também, a gente precisa estar bem alimentado, precisa estar dando energia ali para a mulher e para o feto. Mas, num geral, o restante da população, sabendo escolher os alimentos certos, sabendo como que se quebra o jejum, escolhendo a janela de alimentação e o período de jejum que mais se enquadra, isso super funciona. Então, como eu falei, a gente tem um protocolo de 12 horas de jejum, 14 horas de jejum, 16 horas de jejum, 18 horas de jejum e 24 horas de jejum, tá?
e como que a gente vai fazer vai depender de toda a rotina, de se você já é acostumado a ficar 12 horas sem comer, não precisa fazer 12 horas em jejum. Vamos começar tentando fazer 14, vamos tentar começando a fazer 16. E aí no finalzinho, quando eu falar de mais 2 pontos, eu já vou falar algumas dicas de como vocês podem começar a fazer isso aí, agregar isso aí, incrementar isso aí na rotina de vocês. E aí uma dúvida que sempre acontece para mim é o seguinte: Nutri, e se eu for treinar, eu posso fazer atividade física em jejum? Aí a minha resposta também vai ser: depende. Cada metabolismo vai responder de um jeito, não existe regra, não existe receita de bolo. Mas o que a gente vê nos estudos é o seguinte: se é uma pessoa sedentária que está muito acima do peso e começa a se exercitar agora, o jejum não é tão indicado. E treinar em jejum não é tão indicado. Gente, pode ir mandando pergunta como a Camila tá fazendo aí, que depois de eu terminar isso aí, eu vou abrir para perguntas e eu vou querer, se vocês tiverem interação aqui comigo, eu vou responder todas. Vai mandando, eu só não vou perder o raciocínio, que senão eu vou me desconcentrar, mas vai mandando que já eu vou responder, tá? E se eu for treinar, posso treinar? Então, vai depender do metabolismo. Então, os estudos apontam que se for sedentário, obeso, está começando uma prática de atividade física agora, o ideal é ir alimentado, não ir em jejum. Agora, se você já está acostumado a fazer, a ir com regularidade, fazer uma atividade física de forma regular, não é sedentário, o que pode acontecer é você prestar atenção no tipo de treino que você vai fazer. Se for um treino com uma intensidade leve ou moderada, se for um treino com uma duração não tão longa, né? Porque às vezes a gente, sei lá, vou fazer uma corrida de 15 quilômetros, de 20 quilômetros, vou nadar durante 2 horas, vou fazer uma bike, né? Durante um pedal, 2 horas, isso não é tão interessante. É interessante a gente ir bem alimentado. Mas se for, vou ali numa academia, vou fazer um spinning, vou fazer uma esteira, se esse spinning não for tão alta intensidade, ou se você já estiver adaptado a treinar em jejum, você pode ir. Então, você tem que fazer um autoconhecimento, tá? E aí tem uma coisa, quanto mais treinado é o indivíduo, mais ele consegue se beneficiar dessas estratégias. Mas é só fazendo e percebendo que a gente vai conseguir, e testando na gente, que a gente vai conseguir entender se a gente consegue fazer o jejum ou não. Existem, por exemplo, alguns exercícios que a gente vai conseguir, alguns tipos de treino que a gente vai conseguir, outros nem tanto. Por exemplo, se a pessoa quer fazer uma hipertrofia e vai fazer uma musculação, um treino de força, eu não acho o jejum interessante, tá? Porque se ela está indo fazer um treino de força, buscando uma hipertrofia, ela quer uma hipertrofia. Então, ela precisa ter energia para o músculo naquele momento. Então, treinos de hipertrofia em jejum eu não acho tão bacana. Agora, um treino com, sei lá, até um treino de potência, um treino que é um treino puxado mais para um funcional, um aeróbico, acho que pode sim ter benefícios. Mas isso é muito individual, tá, gente? Eu, de novo, digo, é bem individual. E aí, quando você faz um treino de hipertrofia em jejum, talvez você não perca a massa muscular, tá? Estando em jejum, mas talvez você tenha uma dificuldade maior em ganhar. O meu conselho é, se você nunca treinou em jejum, nesse momento que você vai iniciar o jejum, deixa para treinar no momento que você vai estar naquela janela de alimentação, naquele período que você vai estar alimentado. Mas isso é toda uma questão de testar em vocês, tá? E aí outra pergunta que é muito comum é: o que eu posso sentir? Quais são os efeitos colaterais do jejum? Gente, como eu falei, a gente passa grande parte da nossa vida se alimentando em pequenos intervalos, tendo uma janela de alimentação muito grande para uma janela de jejum muito pequena, então nosso corpo está acostumado a produzir insulina o tempo inteiro, não está acostumado com isso. Então, num primeiro momento, a gente pode sentir sim tontura, a gente pode sentir sim dor de cabeça, a gente pode até sentir uma certa alteração de humor, até um aumento de apetite, mas os estudos também apontam que depois de 48 horas, isso aí começa a ficar mais tranquilo, isso aí começa a diminuir, mas a gente tem que se testar, a gente tem que ser forte. Se a gente tem um objetivo, e isso tudo é comprovado, mais uma vez, não sou eu que estou falando, mas é claro que tem que ser bem orientado. Então a gente acaba fazendo, a gente pode ter alguns efeitos colaterais nesse sentido, mas nada tão grave, tá? Então isso aí são coisas normais de acontecer. E é por isso que não é interessante começar com um jejum tão longo. Comece com um protocolo de 12 em 12 horas, tá? Então esses eram os pontos aí que